quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Além de defender a introdução do Ius Scholae para facilitar a cidadania aos filhos de imigrantes que moram na Itália após cumprirem um determinado período escolar, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, manifestou-se dia 28 último também sobre o Ius Sanguinis. Para ele, é preciso impor maior rigor, ou seja, dificultar, na verdade, o reconhecimento da cidadania iuris sanguinis dos italodescendentes. Melhor, e são palavras textuais dele, dos latino-americanos. Exatamente a região do mundo onde está a maior comunidade de italodescendentes. Sabe-se que, sob as ordens do ministro, estão embaixadas e consulados que, pelo menos no Brasil, historicamente vivem às turras com a comunidade nas filas da cidadania. Isso nos remete também a conteúdo já conhecido em nosso canal, sobejamente debatido no bojo da proposta de lei do senador Menia. Convidados para debater o tema foram os 4 representantes do Brasil no CGIE, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, e confirmaram a presença o Daniel Tadoni, Walter Petruzzello e a conselheira Silvia Alciati, enquanto a conselheira Stefania Puton justificou sua ausência por problemas de saúde. E o Intercomites, na impossibilidade do presidente Federico Ciani, aqui está representado pelo vice-presidente Alberto Salvatore Maier, que preside também o Comitê de São Paulo, além de Fábio Fazoli, presidente do Comitê de Minas Gerais. Na primeira rodada dessa nossa chiacchiera, nós abrimos 3 minutinhos para cada participante emitir sua opinião sobre a fala do ministro Tajani. O que é que tem os italodescendentes latino-americanos de especial para merecer esse maior rigor? Pela ordem, vamos ouvir, seria o Walter Petruzzello, que ele é do Comitê de Presidente do CGIE, mas como ele ainda não acessou, não entrou na chiacchiera, vamos ouvir o conselheiro Daniel Tadoni. Por favor, Tadoni, com você. Olá, boa noite a todos. Peço desculpas que eu estou ainda muito resfriado, com a voz meio rouca, mas vamos lá. Bom, eu sou particularmente e pessoalmente favorável, né, à introdução de algum dispositivo semelhante ao Ius Scholae na legislação italiana. Eu acho que é algo importante, necessário, justo, né, com esses jovens de origem estrangeira que vivem na Itália, convivem com as crianças italianas da sette generazioni, como disse o Tajani, frequentam a escola, falam italiano perfeitamente, muitas vezes falam só o italiano, não falam outra língua, e concluem um ciclo de estudo. Eu acho que é importante isso, ou seja, essa conclusão do ciclo de estudo, eu acho justo que esse jovem chegue, por exemplo, aos 14, 15 anos e possa obter a concessão da cidadania italiana antes de completar 18 anos, né? Muitos alegam o seguinte: não, mas normalmente a essa altura os pais já poderiam ter se naturalizado e o filho poderia se naturalizar junto com os pais. Isso é verdade em alguns casos, embora sejam necessários muitas vezes 10 anos de residência legal, mas a vida das pessoas, ou seja, o dia a dia das pessoas, às vezes é um pouco mais complicado do que isso. Tem pais que não querem se naturalizar, porque as pessoas não querem deixar, às vezes, ter que abdicar da sua nacionalidade de origem. Envolve uma série de situações que fazer com que a vida do jovem dependa da vida dos pais, eu não acho uma coisa justa. Então, aquele jovem interessado em chegar aos seus 14 para o fascismo.
concluindo um ciclo de estudo, eventualmente passando um teste, eu não sei, isso uma lei determinaria, eu acho justo que ele tenha a cidadania italiana concedida antes de chegar à maioridade. Por quê? Porque hoje ele precisa chegar à maioridade, aí precisa produzir toda uma papelada, uma série de cavilli burocráticos, né? Uma série de armadilhas ali que são meio complicadas. Então, eu acho que é justo que isso aconteça para que esse jovem possa fazer isso. E depois também, nessa idade, né, chegando aí, já na metade da adolescência, 14, 15 anos, esse jovem muitas vezes precisa fazer a escola tem ali uma oportunidade de fazer uma dita escolástica na Eslovênia, na Áustria, na França, às vezes um país um pouco ainda mais distante. E muitas vezes esse adolescente é uma pessoa de nacionalidade nigeriana, senegalesa, variadas nacionalidades que não podem entrar nesses outros países com esses passaportes. Então, toda a escola vai, menos aquela pessoa, né? Disputar competições esportivas, né? Então, eu acho que é justo que isso possa acontecer para quem procurar, porque muitos nem procurarão, porque muitos serão negligentes também, né? Então, eu acho justo que a lei possa prever isso. Então, aqui esclareço um pouco a minha posição. Muitos, obviamente, ficam loucos com isso, né? Porque imaginam que isso vai causar uma hecatombe na Itália. Eu não acredito que seja assim, mesmo porque isso já acontece em outros países europeus e não é essa hecatombe toda, né? Então, sobre o Ius Scholae, coloco aqui a minha posição favorável à ideia, que tem que ser bem trabalhada e bem feita na lei. As outras declarações do ministro Tajani, o grande problema quando nós falamos de cidadania, em geral, e eu já disse isso aqui inúmeras vezes, é que as pessoas querem opinar, mas as pessoas não querem estudar o tema. Então, o Tajani, infelizmente, pode parecer soberbo da minha parte. Quem sou eu, né? Eu sou um Zé Ninguém. Mas, obviamente, que o Tajani não estudou o que é a cidadania iuris sanguinis. Está evidente que ele não estudou. Do mesmo jeito que o Menia não estudou, não se informou, não foi lá. E aí o que acontece? Acontece que o político faz papo de boteco, né? Ou seja, são coisas da bar, né? Então, assim, ele começa a comentar algo sem entender melhor. Eu entendo as coisas que ele diz, e ele não tem totalmente, ele não lhe falta totalmente a razão, e nós sabemos disso. Também já disse aqui milhões de vezes, e ninguém aqui precisa se auto-enganar achando que 100% das pessoas que obtêm a cidadania italiana querem porque amam a Itália e etc. E tal. Nós sabemos que isso não é verdade. Então, não nos auto-enganemos com relação a isso, né? Então, isso é importante deixar claro. Porém, determinar se a maioria, se a minoria, se são muitos, são poucos, é algo bastante difícil, é algo bastante complicado. Então, eu acho irresponsável a forma como ele diz. Por quê? Porque ele coloca na berlinda um grupo, ele generaliza um grupo todo, unta, né? Ou seja, ele foca justamente nos sul-americanos, e é o que eu disse lá no TDE. Eu falei, quando é americano, canadense, australiano, vocês acham lindo. Nossa, que maravilha, estão resgatando as raízes, olha que só, lindo. Aí vai alguém famoso na Itália, é recebido com pompa e circunstância, né? Então, ou quando é um ator, algum cantor americano, eles fazem 1000 matérias. Aí foi lá aquele da Nova Zelândia, como é o nome dele, o gladiador lá. Clooney, George Clooney. Não, o da Nova Zelândia, o gladiador. É o nome dele? Russell Crowe. Russell Crowe. Aí o Russell Crowe vai lá, meu Deus, ele tinha uma bisnona marquigiana, aí faz toda uma... Né, enfim, é uma diferença de tratamento muito grande entre essas duas realidades, né? De qualquer maneira, o que eu digo, né, é o seguinte, ainda bem que eles não conhecem bem a lei, né?
porque depois isso acaba sendo discurso, acaba sendo bravata, as pessoas falam disso de uma forma irresponsável, mas na hora que tem que fazer ali uma lei que possa ser aprovada, a coisa já é bem mais complicada, e isso vai acabar, essa é a meu prognóstico, né, que isso vai acabar mais uma vez, sem nenhum tipo de prosseguimento, porque não é legislativamente viável, né? Então, fico muito chateado com as declarações do Tajani, fico chateado também pelo fato de que o Tajani, além de ser o vice-premier, né, vice-primeiro-ministro, ele é ministro dele Affari Esteri, ministro das Relações Exteriores, e ele também é presidente do TDE. O TDE, na sua composição, são 15, Silvia, são 15 conselheiros, se eu não me engano, agora é um número mais ou menos como esse, da América do Sul. Uhum. Ele não pode, em algum momento, tudo bem, não quer falar com os 15, porque nós somos uns Zés ninguéms todos, mas ele não fala com Mariano Gazzola, entendeu? Que é o secretário. Fala, olha, tem esse fato, o que você acha disso? Me diga isso, me diga aquilo. Então, tudo bem. Na verdade, o TDE para ele não existe. Existe para ele a cada assembleia nossa, ele vai lá, faz um pequeno discurso, sai e acabou. Essa é a grande realidade, né? Mas fico chateado por quê? Porque existe um órgão, existem representantes desse órgão que vêm dos países que ele está citando e não existe nenhuma preocupação, a mais mínima que seja, de escutar a nossa voz, ou seja, de nos ouvir minimamente. Então, assim, deixo registrado, né, essa tristeza, embora ela não me surpreenda em absoluto. Obrigado, Tadoni. Vamos ouvir. O Walter chegou. Walter, está em condições de entrar já? Que nós atalhamos a tua... Você seria o primeiro? Acho que agora deu certo. Isso. Pois então, primeiramente, desculpa, Tá. meu boa noite a todos aí, prazer ver vocês. Tá. Eu estou, na verdade, numa solenidade aqui de posse do cônsul da Coreia. E aqui sabe como é que são os asiáticos? Começa 19 e termina 21. Então, agora eu falei assim, bom, então deixa eu sentar aqui na escada para falar um pouco com vocês, depois eu tento continuar do carro aqui, a Rossella dirige e eu falo. Mas, enfim, então peço realmente desculpa aí por não ter, como é que se diz, adempiuto ao horário, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, essa matéria com certeza vai gerar bastante polêmica, então talvez eu possa já ouvir um pedaço do Tadoni aí, não sei se o Tadoni foi o primeiro a falar. Sim, foi o primeiro, Walter. Tá. Então, eu já peguei um gancho aí do Tadoni, realmente ele tem razão quando fala que o Tajani é nosso presidente, que é o nosso ministro de Affari Esteri, que é o nosso vice-premier, né? E eu acho que ele pisou na bola. A verdade é essa, se me permite a expressão, ele pisou na bola. Porque não tem sentido essa fala dele, para mim, né? Pelo menos não tem sentido nenhum. Ele está se pegando num fato que pode até existir, porque não é, digamos assim, não é raro que uma ou outra pessoa fale uma besteira dessa natureza. Até falei agora há pouco não, na parte da tarde com uma pessoa que a gente estava conversando sobre isso, e eu citei o exemplo do piloto argentino, o Franco Colapinto, lá, que a primeira corrida de Fórmula 1 que ele faz e tal, e perguntaram que ele era ítalo-argentino. Não, eu sou argentino, eu só tenho passaporte italiano, mas eu sou argentino. Então, isso aí também foi muito mal. Aliás, já vi nos grupos nossos aí, alguns comentários aí sobre essa fala. Esse tipo de fala é muito ruim também para a nossa causa, né? O cara dizer que só tem o passaporte, mas ele não quer saber porque ele é argentino. Walter, Então, Walter, só um momentinho. Eu queria pedir para quem não está falando, por favor, desligar o microfone para não dar essa interferência que está dando. Por favor. Desculpe, Walter, te atalhei, mas... Não tem problema.
Eu acho que todos aí estão com o microfone desligado, pelo menos aparece. Tá vendo um ruído. Talvez o Alberto, não sei se está com... O Alberto acho que está ligado, tá aberto. Deixa eu ver se eu sei desligar. Tem um microfoninho embaixo da... Se você tiver no celular, aí, ó. Já parou o então, ruído. Já parou. Então, assim, Perão, digamos, esse tipo de declaração da coletividade, que não é da coletividade, é de uma pessoa, é muito ruim para a nossa causa, né? Que, de repente, o cara, tá vendo, olha aí, ó, o cara é um piloto que ascendeu agora a Fórmula 1 e já está dizendo que não quer saber da Itália, que ele só tem passaporte, mas que ele é argentino. Mas isso não invalida digamos, a nossa defesa na sua totalidade, porque não é todo mundo que faz isso, né? Nós sabemos, todos nós que estamos aqui nesse momento, o Fábio, o Alberto, o Daniel, o Silva, todos nós sabemos que a maioria da coletividade se interessa, né, pelas causas e pelas coisas da Itália, né? Claro, sempre vai existir alguém que quer o passaporte porque entra nos Estados Unidos sem visto, mas enquanto isso for um direito, também ninguém pode negar, né? E outra coisa que eu vi a declaração dele, eu vi a entrevista dele, eu assisti, acho que nem foi ao vivo, eu peguei no YouTube e tal, onde ele diz que vai, como é que ele falou, que vai mais rigor, né? Mais rigor. Mas qual seria o mais rigor? Porque se você tem o direito, se a tua documentação está em ordem, qual é o rigor que ele quer aplicar? A lei já fala que é 2 anos, já tem gente esperando 10 anos na fila. Você quer mais rigor do que isso? Né? O que você quer rigor? Você vai checar o documento, você tem uma vírgula? Né? Mi perdoe a inclusão, te interrompeu. O mesmo do Vignali, quando diz na reunião Sistema Itália, cônsules, vocês devem ver se o sujeito descendente merece a cidadania italiana. É a mesma coisa. Exato. E merecer é o sentiment, desculpa, mas essa é a questão. Fábio, você tem razão, porque não é questão de merecer. Aqui não se trata de mérito, se trata de direito, né? Quem tem o direito é o direito. Tá, Dona, eu peguei um pedaço da fala dele também, que as leis talvez nunca vão ser aplicadas, que não pode nem passar, porque o direito adquirido, quem é que vai tirar um direito adquirido? Quem é que tem coragem disso? Vou fazer uma lei agora dizendo que todo mundo que é descendente italiano não tem mais a cidadania? Olha, acho que tem uma corte constitucional que vai dizer, não, peraí, a lei italiana fala que é cidadania italiano per nascita. O cara já é nascido, né? Agora, inventar moda para proibir ou para dificultar é um fator que só vai causar desgaste, tanto para as autoridades que falam essa besteira, me permito esse termo, do que um desgaste para nós mesmos, né? E nós ainda, com a responsabilidade que nós temos de representar a nossa coletividade, olha a situação que nós nos colocamos, né? E que nós estamos. Porque se você não se manifesta, vai dizer, o cara não se interessou. Se você manifesta, o ministro vai dizer, esse cara aí não sabe o que está falando. Se você deixa isso em albis, ninguém falou nada, então vamos continuar. Quer dizer, veja que situação que ele coloca os próprios membros do TDE, por exemplo, onde ele é presidente. Eu tenho uma reunião agora, sexta-feira, dia 6, do Comitê de Presidência online. Tá? E eu vou levantar esse assunto no Comitê de Presidência, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa. Né? Não vai ter plenária, viu, Tadoni e Silvia, já vou avisar que hoje chegou a notícia de que não tem o dinheiro, mas vai ter um Comitê de Presidência em presença em novembro. Cara, eu espero que o Vignali ou alguém participe, que normalmente participa, o Vignali, e a gente vai ter que levantar esse assunto, não posso deixar morrer esse assunto. E talvez nós, Silvia, Tadoni e eu, possamos até levantar esse assunto, porque atinge outras, não é o Brasil, atinge aqui nós da América Latina, né? Podemos levantar isso também na reunião que vai ter agora em outubro, em Buenos Aires, da América, vamos chamar América Latina, que seja, né? Eu acho que nós devemos falar fortemente, nós 4 do Brasil, mas com certeza vamos ter o apoio dos outros, das outras nações aqui da América do Sul. Nós temos que fazer alguma nota, alguma coisa, e explicar para o ministro Tajani de que o que ele falou é uma tremenda incongruência, porque o que você vai fazer? Tirar o direito? Dificultar? O que significa dificultar? Eu quero saber.
né? Então, desculpa, me alonguei um pouco, mas é isso que eu queria deixar nessa primeira parte aqui, manifestar a minha opinião sobre isso. Eu sinceramente, não me manifestei assim, é a primeira vez que eu estou manifestando, mas eu não deixei o negócio cair no esquecimento na minha cabeça. Eu quero seguir, até agradeço o Peron por ter dado essa oportunidade, mas eu quero seguir os passos institucionais que vão nos permitir nos manifestarmos de forma, digamos, não só concreta, mas de forma, como eu posso dizer, institucional, né? Porque, afinal, se nós somos TDE, o cara é nosso presidente, nós temos que fazer alguma nota, alguma manifestação, né? Tipo aquela que o Tadoni fez com o senador Menia na plenária, assim, dizendo que não sabe o que está falando, sei lá. Né? Alguém vai ter que ter a coragem de falar isso para ele, né? Se ele vai na nossa... Infelizmente não tem plenária, então talvez ele não compareça agora. Né, Silvia? Pois não, Silvia, posso te dar uma parte. Liga o microfone, Silvia. Talvez, se você tem essa oportunidade já na sexta, se você achar oportuno, talvez nós 4 já podemos apresentar uma carta que você é o nosso porta-voz lá, dizendo, olha, nós 4, já de antemão aqui, hoje, na sexta-feira, representando você, nos representando, gostaríamos de manifestar que ficamos muito surpresos que o nosso chefe né, se proferiu com essas palavras contra os países que representamos. Né? Silvia, obrigado. Silvia, com muito prazer, não tem problema nenhum, né? Até fazendo um gancho aí, quando aconteceu esse episódio lamentável da visita do presidente em que eu não fui convidado, eu me manifestei no comitê de presidência, foi feita uma carta para o embaixador, bastante pesada, aliás, com a ajuda da nossa secretária-geral e também da secretária executiva, a Mirta Gentili, e o embaixador me respondeu mais pesado ainda, entendeu? Mas não interessa, pelo menos nos manifestamos. Então, se vocês redigirem alguma coisa, né, você que tem mais capacidade de redação do que eu, e talvez eu possa levar isso ao comitê de presidência, até para que ela coloque, talvez, em pauta o próprio artigo. E ali vamos ter o apoio, com certeza, do Merlo e do Gazola, que também fazem parte do comitê de presidência. Então, eu fico à disposição de vocês, só que tem que acelerar um pouco, porque é sexta-feira, horário do Brasil, meio-dia começa e às 2 horas termina. Elas deram 2 horas de prazo para a gente só discutir a questão das continentais. E depois levaríamos nós 4 para a própria continental, né? Isso, para Buenos Aires, né? Uma coisa mais concreta que conste na verbale da nossa reunião, né? Então, eu estou à disposição. Se vocês acharem que podem me fornecer algo, não tenho problema nenhum, né? Okay. E, aliás, desculpa, só para complementar, Silva, essa reunião de sexta-feira, ela foi... primeiro era uma reunião assim, que a gente faz de vez em quando, mas agora ela já vai ser verbalizada e é oficial. Inclusive, a gente está tentando a presença do Vignali. O problema é que o Vignali sofreu um acidente, não sei o que aconteceu com ele estava afastado, não sei se ele vai voltar agora. Então, mas mesmo assim vai ser verbalizado, vai ter o Paulo e a Chantal lá que vão fazer o verbal. Então, é uma boa ocasião até para a gente colocar isso aí. Desculpa me alongar, então. Ok, Walter, muito obrigado. Então, ouvimos o Walter, que é membro do Comitê de Presidência do TGE. Vamos ouvir, então, a conselheira Silvia Alciati. Por favor, Silvia. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. E, na verdade, eu fico até surpresa da gente ter que sempre voltar sobre esses assuntos, né? E a gente, né, tem oportunidades tão negativas de ter que se manifestar, porque a gente ter que correr atrás de direitos mais do que adquiridos, né? Mais do que já conhecidos e verbalizados, e sobre coisas que a gente já se manifestou N vezes, sobre a questão da cidadania dos latino-americanos. Muito pelo contrário, eu falo já há alguns anos também no TDE e tudo mais, dessa questão do inverno demográfico, da Itália estar perdendo oportunidades, e da gente ter, inclusive, muitos jovens ítalo-brasileiros, ítalo-argentinos, que estariam muito satisfeitos em poder
realizar uma oportunidade de estudo e trabalho na Itália. Eles estariam prontíssimos a ir em qualquer momento. Eu falo isso no TGE, no grupo de jovens, né, das novas gerações, porque eu acho que seria uma oportunidade ímpar para a Itália de levar pessoas consanguíneas para viver lá, para cursar as universidades italianas, integrá-los, né, fazê-los participar. Eu acho que eu falo isso há anos, eu até, digamos assim, eu parei de falar, porque eu acho que eu já falei tantas vezes, né? Então, e ao mesmo tempo, como o Tadone também falou, eu sempre fui uma defensora do Ius Escola, talvez porque eu fiz o percurso contrário, eu estudei no Brasil, né? E, claro, aqui não tive nenhum tipo de obstrucionismo, o Brasil é muito acolhedor, né? Mas eu sei me colocar no lugar desses jovens que estudaram a vida toda na Itália, que não falam o idioma dos pais, não conhecem a terra de origem dos pais, porque sempre só viveram na Itália, e não são considerados italianos, e tem 1 milhão de dificuldades documentais, né? O caso gravíssimo de um jovem de 27 anos, que depois de uma série de tentativas de carreira de se tornar deputado na Itália, primeiro vereador e depois deputado, ele acabou se suicidando com 27 anos, porque tentou em todas as formas de conseguir a cidadania italiana, apesar de ter vivido a vida inteira dele na Itália, desde criança. Então, assim, algumas dificuldades que eu acho que são totalmente desnecessárias e que a gente facilmente conseguiria, porque, ao contrário do que o ministro diz, eu considero que os ítalo-descendentes, muitas vezes, têm mais amor pela Itália do que os próprios italianos, exatamente porque acabam criando uma idealização da Itália, sentem aquela paixão e confundem, às vezes, até aquele relato do avô, do bisavô, do trisavô, com a realidade e ficam sonhando de conhecer a Itália, e eu acho que a gente acaba negando a eles essa oportunidade, que ajudaria economicamente também muito a Itália a sair dessa recessão e a injetar ideias, juventude, né, criatividade no nosso país. Então, eu me vejo bastante contrária às palavras do nosso primeiro, né, do vice-primeiro-ministro, e principalmente do responsável do TGE, que, como o Tadone disse, né, nós somos talvez 25% do TGE é constituído por latino-americanos, né? Então, aí, um quarto do TGE é feito de latino-americanos, que estamos ali junto com ele, e ele ter essa, eu chamaria de ousadia de falar isso na nossa cara, né? E dar um tapa na cara de todos nós que nos dedicamos por paixão, né? Porque somos todos voluntários, porque amamos essa nação, e queremos, né, fazer com que esse laço entre a Itália e os países que nós representamos seja fortalecido. E ele, numa total indelicadeza, numa falta, né, de responsabilidade, se sente no direito de afirmar que todos os ítalo-descendentes da América Latina só querem o passaporte para outros interesses que não têm nada a ver com a Itália. Então, é de uma pobreza de espírito, né? De uma falta de ética até, de falar uma coisa dessa, sem conhecimento de causa, sem nunca ter vindo ao nosso país para fazer uma visita e tocar com mão e conhecer qual é a realidade e parar de falar coisas assim tão absurdas, né? É uma pena. Para mim, eu me sinto envergonhada de ter um ministro do exterior desse calibre, apesar dele ter grandes capacidades em outras áreas, né, em outros contextos, eu acho que não tem sensibilidade pessoal de lidar com as pessoas com quem ele deveria estar sendo bem mais amável. É uma pena. Obrigado, Silvia. Conselheira Silvia. Fala agora, então, o presidente do Comites de São Paulo, que também está cumprindo por delegação a função, é vice-presidente do Intercomites. Vamos ouvir, então, a posição do Intercomites a respeito do tema. O Alberto Maier, desculpe, eu não tinha dito o nome, né? Está com o som desligado, né? Pronto. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nesse caso, tenho que agradecer o Chani, que não pôde vir
estar presente hoje à noite no debate, mas que não é um debate, porque não há debate quando todos estão de acordo. Não existe debate. Então, é claro que talvez o ministro tenha se expressado com uma certa preocupação por coisas mal feitas, por malfeitos que tenha ocorrido, mas que são certamente esporádicos. É claro que um controle maior deve ser feito, isso é uma coisa, acho que normal, mas não que se deva cercear qualquer tipo de direito de quem tem a descendência, e eu apoio totalmente o ius scholae, acho que é uma coisa que não se deveria nem pensar. Eu não posso imaginar um país como a Itália que precisa de cidadãos italianos, que tem já os cidadãos formados dentro do próprio território, de não reconhecer isso. E a mesma coisa com os ítalo-descendentes que querem ter por um motivo, e isso tem que ser examinado, qual a utilidade, qual o engajamento cultural da pessoa, conhecimento da língua, que, na minha opinião, é absolutamente necessário, mas não existe... Primeiro que tem essa grande diáspora italiana pelo mundo, que é muito importante, eu acho que é importante para a Itália tê-la e, portanto, continuar reconhecendo a cidadania italiana a quem tem direito de por ius sanguinis. E então eu não vejo Peron como fazer um debate sobre um tema que todos estamos de acordo. E eu faço minhas as palavras que o conselheiro Tadone expressou, o conselheiro Walter Petruccello, a Silvia. Não ouvimos ainda o Fábio, mas tenho certeza que também o Fábio deve concordar com essa talvez exagero que tenha sido colocado ou desconhecimento, ou exagero que tenha sido colocado pelo ministro Tajani. O presidente Maier, só para a sua informação, eu fiz hoje de manhã uma entrevista com o deputado Fábio Porta. Eu assisti. E a posição dele é bastante semelhante a que sai daqui. Na verdade, o debate seria um debate e continua, na minha forma de ver, o debate. O que fazermos, então, já que estamos unânimes em cima de uma questão, de uma escorregada, como poderia dizer alguém do ministro, né? Mas que, obviamente, é algo quase que imperdoável para alguém na posição dele falar dessa forma, né? Okay. É que o caminho é um caminho político, né? E os caminhos políticos têm percursos estranhos, ou percursos que podem não ser lineares e podem não levar ao resultado que se quer. Mas é claro que você tem perfeitamente razão que deve ser tentado algo, e talvez a reunião em Buenos Aires seja uma ocasião para se encaminhar isso de uma maneira mais efetiva. Eu assisti a entrevista com o deputado Fábio Porta, concordo com tudo como nós estamos concordando, porque não tem como discordar. Ok. Concluiu, presidente? Sim. Ok, muito obrigado, presidente. Vamos ouvir, então, o presidente do Comitês de Minas Gerais, o Fábio Fasoli, por favor. Boa noite, Desidério. Boa noite aos colegas. Silvia, colegas de conversa, conselheiros do CGIE, Silvia, Walter, Daniel, o colega Alberto. Sim, Alberto, concordo com tudo. O que posso acrescentar? Eu queria, para quem está nos assistindo, que não são especialistas do tema, até o ministro não sabe o que é uma cidadania. Então, queria fazer um minuto na retrospectiva.
nós temos, por nascença, né, Daniel, dois tipos de cidadania. Ou é sangue ou é solo. Aí se nasce. Se nasço em solo, sou cidadão como no Brasil, porque nasci em solo. Sou, não me torno. Se tenho sangue, sou porque tenho sangue. Ponto. Outra coisa é se tornare, io scole, io matrimoni, io culture, io danzo o tango, io mi gusta não sei o quê. Que são outras coisas. A base é sangue ou solo. Se eu, como país, historicamente, e nós fizemos tudo na retrospectiva, Daniel estudou muito quando tivemos o bafafá da grande naturalização, não? Corte di Cassazione di Napoli rejeitou a cidadania tácita, ou seja, imposta do Teodoro da Fonseca. Lembramos desse tema, não? Porque lá havia um sentimento de proteger a italianidade. 1907. Um século depois, desinteresse. Essa é a coisa dramática que deve nos indignar. Falada pela boca do ministro. Io, olha, fiz la famosa, come si dice in italiano, Silvia, gente, sbobinata da pronunciamento del ministro, 1 minuto dura, traduzido, e há palavras incríveis. Tudo bem, o primeiro parágrafo que fala do ius escola inclui, diz, conhecer a língua, a história, a geografia e a Constituição. Queria ver qual jovem italiano conhece a Constituição italiana. Então, um volo pindarico já nisto. Mas depois, quando chega no que diz respeito, introduz palavras que eu coloquei aqui, olha. Não sei se dá para ver. Rigorosos, concessão. A cidadania iure sanguinis não é concedida, é reconhecida como ato devido. Non para si tornare. Io non mi torno italiano. Non querem aprender o italiano, non fanno la lingua e descobri outra coisa, inclusive, na fala do ministro. Inclusive mi diz rispetto, perché quando fala ter um antepassado de origem italiana. Então, quer dizer que eu sou um italiano que migrou no Brasil, 25 anos atrás, tenho 2 filhos nascidos assim, aqui, logo mais para uns anos terei uns netos, uns bisnetos, e são que? Descendentes do Fábio, que é de origem. Eu não sou de origem italiana. Eu sou simplesmente um cidadão italiano, não sou de origem. Falar que eu sou de origem italiana é um insulto, que não reconhece o ser italiano. Portanto, se nós temos um país hoje, que algumas décadas não tem interesse nenhum de investir na italianidade, perché tem uma lei di sangue, e a lei di sangue automaticamente impõe isto. A lei di solo impõe uma integração do estrangeiro. O Brasil, eu andei pensando nessas horas, Desiderio, eu te passei a mensagem ontem, depois que assisti também a fala que você teve com o Porta, deputado Porta, não? Te mandei a mensagem. E daí comecei a pensar, o Brasil não se põe problema se uma criança, filha de chineses, nasce no Brasil e regressa e cresce pelo resto da vida dela na China. Ninguém questiona no Brasil che non è brasileiro, só pelo fatto di ter nascido em solo brasileiro. Ou não, Daniel? Ou não, gente? Vocês são os brasileiros, me fala. Então, se eu, como país, tenho e escolhi desde sempre o sangue, deveria me preocupar em fazer o quê? Em fomentar aonde tenho a maior incidência de descendentes, não dizer contra os latinos-americanos. Por que contra os latinos-americanos? Porque os latinos-americanos, ou brasileiros, hoje, são aqueles que têm mais interesse ou vontade de se reconhecer. E olha só, o processo judicial tirou o quê? Tirou a primazia e o domínio sobre o reconhecimento, que é um reconhecimento esdrúxulo, cheio de, sabemos, não, quantas vezes discutimos, cheio de abusos, arbítrios, não? Obstrucionismos dos consulados. Como é que agora a justiça se atreve a reconhecer os descendentes? Vignali, Docet, na reunião que eu contestei, e você publicou aquela fala minha, não? Tem que ver se merecem. Como merecem? Depois, porém, outra questão final, que nós não podemos não levar em conta. Por que tudo isso está chamando a atenção na Itália? Porque a frase final dele diz o quê? Mas apenas para o passaporte, não para se tornarem, que é errado, tudo bem, não para se reconhecerem corretamente, italianos, porque não querem aprender o italiano
ou não fala a língua porque não tem interesse. Esse é um problema, Silvia. Com a devida venia, discordo, não? Perché è verdade che temos uma porção de descendentes que tem interesse, mas io che opero nesse campo há 20 anos, sei que a maioria realmente io chamo, e nós também não tivemos mais medo de falar, cidadãos passaporte, nós mesmos que ajudamos a se reconhecer. Perché non tem interesse, non fanno uma sílaba de italiano. Se o processo dura 3 anos na justiça, a transcrição dos documentos e o AIRE, em vez de ficar ali, tô compressa, porque não estuda italiano. E isso também está chamando a atenção. Isso também está criando um mal-estar à Itália. Está criando um mal-estar, nós participamos, não? Todos os cônsules falaram que na roda deles durante a reunião lá em Brasília, que o AIRE está crescendo, que por isso são todos cidadãos reconhecidos da justiça, que temos mais trabalho, que eles não sabem nada da Itália. Então, devemos balancear. Existe uma lei, existe um direito, sim. Mas o que é que faz o descendente para mostrar que o desejo é além de querer me reconhecer e nada mais? Deixo a palavra a vocês. Obrigado. Obrigado, Fasoli. Vamos tornar, então, a fazer a segunda rodada ali. Eu queria considerar o seguinte, nós, na verdade, queimamos aí alguma etapa já falando do que fazer, né? Mas esse seria a questão da segunda rodada. Nós já estamos à unanimidade, como diz o presidente Meyer, sobre a rejeição a esta, como disse o Walter, besteira que o ministro disse, né? O problema é que eu consideraria que isso vai autorizar o aumento do obstrucionismo dos consulados ou não. O Porta dizia hoje de manhã que um diplomata lhe confidenciou que, de fato, existe essa orientação por parte da Farnesina de brecar, dificultar e criar obstrucionismo, certo? Então, como é que nós vamos reagir como comunidade? E a coisa está centrada em cima de nós, latino-americanos, quer dizer, ninguém está falando isso dos norte-americanos, ninguém está falando isso dos sul-africanos ou asiáticos, ítalo-asiáticos, né? Aí vem a questão, ele misturou, o ministro, o ius scholae, que praticamente se confirma uma aquiescência à mudança da legislação italiana para abrigar essa realidade italiana de hoje, se mistura isso com a questão do ius soli, ius sanguinis. E o ministro misturou, de fato misturou, ele falando uma coisa, jogou a outra em cima. Quer dizer, de que forma vamos nos comportar como comunidade, como tal. Isso seria o tema dessa segunda rodada, que de certa forma já esboçamos, hein? Desculpe, pode falar? Queria só dizer, essa ideia também, muito bem colocado, Desiderio, como se, io a un certo punto falo, ma il ministro sta parlando che un figlio di italianos che nasce in Italia sarà italiano se completerà un ciclo escolar perché aprende a geografia, a storia, a Costituzione italiana, perché isso ele falou. No, no pronunciamento do ius scholae, no, parecia, no, foi uma salada de palavras, ou seja, uma fala realmente bastante confusa. De repente ha preso um granchio, como se diz em italiano, né, Silvia? Certo, então eu voltaríamos à configuração de antes. O Tadoni, o Walter inclusive no momento está fora, o Tadoni, por favor, poderia dar início a essa segunda rodada, Tadoni? Não, não estou fora, só estou sem vídeo porque estou no meio aqui da tropa que tá, mas estou assistindo e estou ouvindo com o fone de ouvido, viu? Estou tranquilo. Tá bom. Você fala em seguida, então, por favor. Tadoni. Desculpem aqui minha gripe. Pois é, bom, com relação ao ius scholae, voltando um pouco, nós aqui concordamos, não ouvimos o Walter, talvez ele tenha uma opinião um pouco diferente, não sei. Isso está longe de ser uma unanimidade na Itália, né? Então, naturalmente, as pessoas que estão no espectro mais à direita, elas são contrárias ao ius scholae, são contrárias ao ius soli, embora sejam coisas completamente diferentes, eu sou totalmente contrário ao ius soli e sou contrário em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. Hoje, em 2024, o ius soli, para mim, é uma loucura.
É uma loucura total, porque hoje em dia as pessoas viajam, vão para cá, vão para lá, existe uma movimentação no mundo, então só o simples fato do nascimento natural de uma pessoa num determinado território jamais deveria ser ensejo para atribuir automaticamente a nacionalidade. Uma coisa é o seguinte, tem 2 bolivianos que moram no Brasil legalmente, moram há tanto tempo, tudo bem, nesse caso, o ius soli, tranquilo, mas com o requisito da residência por um determinado período, cada país escolhe um pouco. Agora, o ius soli, como tem o Brasil, como tem a Argentina, os Estados Unidos, e o Canadá, e etc., e muitos países nas Américas, acho que são poucos países que não têm, acho que são Colômbia, Cuba, um ou outro que não tem o ius soli puro, né, que é o seguinte, nasceu naquele território, não interessa o estado dos pais, a pessoa recebe aquela nacionalidade. Eu acho isso, em 2024, completamente fora de lugar, anacrônico, na minha opinião. Tá? Mas sou favorável, como eu disse, ao ius scholae, e seria favorável a outros dispositivos também que permitissem o acesso à nacionalidade para pessoas antes de completarem 18 anos. Só que isso está longe de ser unanimidade da Itália. Então, para nós, de um ponto de vista estratégico, né, falando como comunidades no exterior, é ruim, porque eu sou favorável ao ius scholae, mas é ruim dizer isso, porque eu acho uma coisa justa e civilizatória, né? Mas, por um lado, é bom que exista uma parcela grande da sociedade italiana que não quer nem ouvir falar, porque ela teme o estrangeiro, e às vezes com algumas pontos que têm razões, né? Ou seja, certas situações que são delicadas, que não são bem gerenciadas. Então, como existe essa parcela grande da opinião pública italiana contrária ao ius scholae, a tendência é ter aquele embola e não vai para frente e não faz nada. Né? Não faz nada para um jeito, não faz nada para o outro. Então, no ponto de vista, estratégico, eu acredito que seja positivo, embora as capito, né? Ou seja, embora em detrimento dessa parcela de jovens que mereceriam ter acesso à nacionalidade italiana. Quantas coisas para fazer, eu, sinceramente, eu estou um pouco desiludido, né? Então, tudo bem, né? Você toma suas atitudes quanto TDE, quanto comunidade. Eu acho que o Tajani vai ler isso, duvido. Não vai nem chegar na mesa dele. E ele chega lá, faz um discurso, vai embora, não ouve ninguém, né? Eu acho isso lamentável, porque eu entendo, ele é o ministro das Relações Exteriores, mas estar ali 3 horas ouvindo algumas, né? Não seria algo tão dificultoso, né? Inclusive, na minha opinião, né, eu gostaria de ver a Giorgia Meloni lá, né? Eu me pergunto até se um dia, numa assembleia plenária do TDE, apareceu algum primeiro-ministro italiano. Eu nem sei se, não tenho lembrança disso, e não sei, mas eu acho que seria justo, porque você tem ali representantes de hoje 6 milhões de pessoas. São 6 milhões, é 10% da população italiana. Como está aí no rapporto italiano nel mondo. Né? Ou seja, os italianos no exterior hoje representam 10% da população italiana. Né? Então, eu acho que seria meritório, né? Seria muito interessante que um primeiro-ministro se interessasse minimamente, né? Mas nem o ministro das Relações Exteriores. Ouve, ele só chega lá, faz um discurso pronto e vai embora, e depois ficam ali os subsecretários, etc., e que também não é lá grande coisa, né? Passam, aí quando nós vamos falar, eles já não estão mais, aí voltam. A importância dada para aquela Assembleia é muito pequena, infelizmente, essa é a realidade. Né? Não sei se por causa dos parlamentares
enfim, não acho que isso terá grandes efeitos. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, estrategicamente, vai existir um impasse com relação ao use scholar, e isso vai fazer com que exista um impasse em geral, né? Eu acho até, do ponto de vista do Tajani, eu acho que foi responsável fazer conversa de boteco, né, da bar, com relação à cidadania. Inicialmente ele falou italiani da sette gerazioni, então eu pensei que ele estaria dizendo de uma pessoa que é italiano há 7 gerações, mora na Itália e há 7 gerações pelo menos é italiano, e que não canta o hino nacional. Num primeiro momento eu achei que ele nem estivesse falando das comunidades no exterior, mas depois aí ele foi mais específico, dizendo bobagem, falando sobre concessão, etc., que não é isso que é a cidadania, né? Mas, por um lado, também, eu ainda não consegui compreender que tipo de movimento ele está fazendo. Por quê? Porque ele não tem nem a mínima unanimidade dentro de Forza Itália. Seja, eu percebi mensagens de pessoas que são ligadas à Forza Itália indignadas, porque são contrárias a tudo isso. Sim, então, Tadoni, só para lembrar, tanto que ele recuou dizendo que não era tema importante agora. Sim, mas ele recuou, mas disse que vai apresentar uma proposta, né? Recuou e dia 28 ele voltou à carga. Então, eu ainda, sinceramente, tento, né, lendo os jornais italianos, tento compreender que tipo de moça, né, que tipo de jogo ele está querendo fazer, não consegui entender ainda. Não sei se ele está querendo trazer uma luz para ele, né? Tipo, eu sou uma personagem relevante nesse tabuleiro de xadrez aqui da política italiana. Então, ele está tentando vender a importância de Forza Itália um pouco mais dentro da maioria. Eu ainda não consegui compreender, porque eu achei ousado. Porque, obviamente, a tendência é que Fratelli d'Italia e Lega não aceitem de forma alguma essas situações, e isso cria uma cisão ali, né, uma espacatura na maioria que sustenta o governo. Eu não entendi muito bem por que ele resolveu falar disso agora, né? E, enfim, eu, na minha opinião, como eu disse, acho que isso vai ficar no conflito e logo some para voltar. É como um cometinha que dura 10 meses, depois ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E assim, eu gostaria que fosse mais como o cometa Halley, né? Que ele voltasse assim, tipo em 72 anos, não me lembro agora quanto é que é. Podia demorar um pouco mais, mas ele está sendo mais frequente, esse cometa, né? Enfim. Concluiu, Tadoni, por favor? De repente... Só um inciso, de repente colheu o mal-estar dos cartolas do Ministério dos Exteriores que não gostam que os brasileiros estão se reconhecendo. Entendeu? E, portanto, ele colheu, não, e se pronunciou, porque, sabe, né? Os ministros rodam dentro do Ministério. Então, 1 ano, 2 e vai embora. Então, quem manda dentro do Ministério são os que estão no vértice, são os diretores. Bom, pode ser isto, acho. Ouvimos então o Tadoni, um pouco cética a posição do Tadoni, né? Embora está evidente que, pelo menos no argumento, há coincidência de Forza Itália com Fratelli d'Italia naquele projeto do Menia. O argumento é o mesmo, também voltado aos latino-americanos, né? A compra, o negócio da cidadania, etc. Vamos ouvir o que entende a conselheira Silvia, sobre, então, o que fazer. Na verdade, Peron, eu vejo aí que essa questão, né, de ter propostas de lei e ter que entrar com isso e ter algo específico contra os latino-americanos é tão um contrassenso, né, principalmente num ano em que a gente fala de turismo de raiz, onde a gente fala de perda demográfica, onde a gente fala, né, de necessidade de força de trabalho, então de mão de obra, que a Itália precisa muito para poder crescer, né, e vim falar justo dos latino-americanos, e aí aqui, né, por isso que eu peguei o livro para dar uma conferida, né, se os números continuam sendo a nosso favor,
onde a gente tem aqui que praticamente nós, latino-americanos, somos os 30% dos que hoje têm inscrição no AIRE, e esse número só pode crescer, né? O Brasil agora está no 4º lugar entre os principais países que têm cidadãos italianos, né? Então, vem a Argentina em primeiro e o Brasil está ali em 4º. Então, o Brasil e a Argentina juntos constituem quase 50%, né, ali entre os primeiros 4 colocados. Então, como é que a gente pode, né, aceitar que sejam ditas coisas nesse sentido? Concordo com o Tadone que nós temos muito pouca força para atuar nisso. Por quê? Porque quem deveria entrar nesse jogo são os nossos deputados, né? Só que eu acho que até hoje não houve um balanceamento na representatividade dos deputados eleitos no exterior em relação aos deputados italianos. Então, a gente sabe que 2, 3 andorinhas não vão fazer verão, né? Então, se a gente tem aí o Fábio Porta e os nossos senadores, né, os nossos representantes, eles são ao contrário, não tem essa percentual, né? Nós somos 30% dos italianos no exterior, porém a nossa representação é mínima, é ínfima, né? Temos lá pouquíssimos representantes em proporção ao número geral. Então, até do ponto de vista normativo, eu não tenho expectativa de que tenhamos força de colocar uma proposta de lei que possa resolver isso. Talvez, eu acho que a mídia social, a imprensa e tudo mais, também deveria estudar melhor o assunto e informar melhor os italianos. Porque eu acho que enquanto a gente não conscientizar as pessoas, os políticos estão aí para representar as nossas necessidades. Mas se eles, né, se as nossas necessidades não afloram num volume adequado, então também os políticos não se preocupam com isso. Então, o que a gente precisaria convencer? As forças italianas, né, os deputados e os políticos italianos eleitos na Itália, de que os latino-americanos ou ítalo-descendentes em geral têm um peso importante no desenvolvimento do país. Como nós fomos lá atrás ajudando com as remessas, hoje nós poderíamos estar atuando como força de trabalho muito positiva e atuante, se fôssemos compreendidos e fôssemos vistos como tais. Então, eu acho que falta aí realmente um pouco de conhecimento dos representantes que estão lá para fazer o melhor para o nosso país. E aí a gente acaba perdendo oportunidades, né? Então, se for para falar, também estou com o Tadone de que eu sou altamente pessimista em reverter esse quadro, apesar dos nossos esforços e na nossa disponibilidade de lutar por essa causa. Ok, Silvia, obrigado. Eu só pergunto, Walter, você, a proposta eu deixaria você por último, que já se ensaiou aí um afunilamento das coisas a fazer nas tuas mãos aí então eu passaria agora a ouvir Espera lá, o Tadone já foi, o Walter então fica... Agora então seria o presidente Meyer, né? Por favor, presidente. Eu acho que uma das coisas que a Silvia disse, ela tocou um assunto que é básico para se poder ter sucesso em causas desse tipo, que é ter a imprensa, a mídia junto. Se isso não é uma matéria... Aliás, os países sul-americanos não existem na Itália, porque raramente se lê alguma coisa sobre o Brasil ou sobre a Argentina que não sejam coisas exóticas, né? Tipo, o Elon Musk deu um pequeno espaço na imprensa italiana, mas senão esses países não existem. Enquanto não tiver uma consciência coletiva que possa permitir que os políticos também adiram a certas necessidades e a certas coisas que devem ser traduzidas em forma legal, não vamos ter nenhum tipo de sucesso.
os deputados e senadores que estão lá na Itália nos representando são realmente uma gota d'água, né, num oceano de interesses então muito, muito, muito difícil. Eu sou muito crítico sobre a lei eleitoral italiana. E isso não aflora, isso não tem seguimento, isso não vai para frente. Então, são temas que deveriam ser realmente vistos mais para como sensibilizar a população italiana, os leitores italianos, enfim. Eu acredito que uma das maneiras que se... Então, uma seria essa, de envolver mais as mídias sociais e a imprensa. Não vejo com bons olhos ou com nenhum tipo de expectativa de que se resolva a curto prazo essa questão do ius scholae. Eu tenho uma grande preocupação na parte administrativa, porque é verdade que todas essas cidadanias que são obtidas no exterior, que são obtidas através da justiça, elas se reverberam dentro dos consulados de uma maneira nefasta, porque os consulados não têm capacidade para suportar esse aumento enorme dessa massa de trabalho a mais que é causada por essas cidadanias dadas por via judicial. E eu acho que deveriam se preocupar em aspectos administrativos, como reconhecimento facial, coisas que realmente facilitem o dia a dia dos consulados e dos cidadãos que precisam desses serviços e que são obrigados a enfrentar filas, a não ter respostas, a ter que gastar dinheiro e para coisas que não deveriam ser assim. Essa é a minha posição. Está aí para isso, né? Desculpa, Silvia. A inteligência artificial está aí para tentar ajudar, vamos aproveitar. Eu acho que, inclusive, os comitês poderiam ser mais aproveitados, assim como os patronati, poderiam ser mais aproveitados em certas mansões que hoje não são usados porque não tem fé pública ou qualquer coisa desse tipo, que isso deveria mudar também. Mas isso é um discurso muito difícil de ser introduzido no ambiente político. Presidente Mayer, juntando as duas questões que o senhor coloca, a questão também reverbera o que disse a Silvia, a questão das mídias sociais da imprensa, eu me sinto, de certa forma, incluído, embora na condição de formiguinha, e a questão dos comitês que o senhor agora levanta, eu já proponho aqui fazermos uma chácara dessa com 7 comitês participando, os presidentes, pelo menos, ou alguém em nome deles, nós fazermos uma outra... em breve já, porque também estou articulando já desde a semana passada a posição dos nossos parlamentares. Hoje eu consegui o Porta, mas solicitei já desde a semana passada uma entrevista coletiva ou individual com os nossos deputados que são argentinos, deputado e senador. Né? Porque a coisa não apenas diz respeito ao Brasil, né? Toda a América Latina, né? E é onde nós temos esse conjunto de representantes. Eu quero com isso dizer, presidente, de minha parte eu estou tentando fazer a parte da mídia, embora formiguinha como somos, né? Okay? Não, mas o que eu aproveito isso, o seu trabalho aqui no Brasil e junto à coletividade é muito importante e ouvido e seguido, mas isso tem que ser na população italiana, naquela que está lá. Esses são aqueles que têm que empurrar os seus políticos, os seus deputados, os seus senadores a tomarem atitudes mais positivas.
Ok. Ok, então vamos ouvir. O senhor já concluiu, por favor? Sim, Tá, obrigado. Então, vamos ouvir então o Fasoli, por favor. O Walter vai ficar por último, então, né? Fasoli, por favor, você. Então, concordo ovviamente com a questão da mídia social. Lembra che outras nossas conversas eu falei, l'opinione pubblica deve essere sensibilizzata. Exato. Ma tudo bem, ma como é? Porque acho que falta uma perna, estamos ainda um saci pereré. Porque nós estamos no meio. Temos vontade, siamo volenterosi, temos paixão, Daniel, falamos isto também, não? Fazemos esse trabalho de representar a comunidade com grande paixão, mas somos em 7 e 4. Acabou. Eu acho que o esforço que nós, como representantes da comunidade, deveríamos fazer, nos organizando, aí te passo a bola, você também, Desiderio, é aquilo de começar a sensibilizar. Acho que é difícil, muito difícil pelo perfil do brasileiro, de se juntar os descendentes e começar a bater o tambor. Criar números cada vez mais conspícuos, numerosos de descendentes que falam nós nascemos italianos, queremos se reconhecer, temos a pasta pronta, tararara, e organizar o quê? Class action. Administrativas, notar que vai fora do contexto judicial. Perché se eu junto e faço class action contra quê? Contra a inércia e a total desinteresse da pública administração italiana, que é a 241, artigo 2. Perché nós temos um problema enorme que perdemos de vista. A inércia da pública administração, que foi combatida com a lei 241, a lei famosa Bassanini, era aquela época lá, no? O PD estava no governo, lei Bassanini, que obriga toda a pública administração a determinar prazos para concluir o procedimento da data do pedido, da istanza. Não da data que você conseguirá fazer o pedido daqui a 25 anos, não. Quando eu me manifesto, aí deve-se abrir um protocolo. Isso não funciona. Nunca foi questionado isto. E, portanto, nós temos os consulados que sguazzano, não sei como se traduz isso em português, não? Que nadam, dançam e brincam, porque falam, podemos mandar e desmandar, fazer o que quiser. Nós temos um roteiro publicado... Sguazzare vuol dire nadar de braçada. Nadar de braçadas. Nós temos os consulados que publicam um roteiro da cidadania italiana. Temos descendentes que se desgastam até trocar o Giuseppe em José, José em Giuseppe, que é a mesma coisa. É um abuso, um arbitro, porque não se pode fazer corte de cassazione, blá, 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 mas tudo bem. Se desgasta, taradá, consegue com grande dificuldade o agendamento, chega lá, com frieza, o funcionário ou a funcionária, qualquer consulado, não é transversal, com a frieza, falta de empatia, falta de tudo, inventa qualquer empecilho e tchau. E o sujeito é sozinho. O descendente é sozinho. Ele faz o quê? Encontra, como fez o Faro e companhia cantante, encontra o tal de facilitador 20, 30, 50 mil reais que corrompe, perché está com pressa, sai das esdrúxulas, vai na justiça, tudo caminhos alternativos que se criaram. Portanto, eu coloco como proposta, acho que é difícil, já fizemos a proposta dos 150 mil fantasma e ficou letra morta, como se diz, lembra, né, de Desiderio? Sim. Ninguém respondeu, por enquanto. Eu faço outra proposta, bene, sensibilizar a opinião pública, mas com quem? Com a base são os descendentes. E nós que estamos no meio devemos trabalhar para juntá-los, coagulá-los, fazer um trabalho, sugiro, la butto lì, come si diz, Silvia, você é mais esperta do que eu, as associações, que têm uma capilaridade no território, nos ajudar, e fazer campanha de juntar os descendentes que têm interesse. Aquele que tem interesse não é obrigado, vale a subjetividade na cidadania italiana. Não é que tudo 35 milhões. Se nós temos 100, 200 mil, imagina juntar em um grupo 200 mil descendentes, não? Dispostos a fazer uma class action, a sensibilizar a opinião pública italiana, dizendo nós somos italianos, e tarará, tarará. Essa é a proposta que eu coloco com a segunda perna, senão temos repito, saci pereré, como se fala em português. Prego, obrigado. Ok, obrigado, Fasoli. Então vamos ouvir o Walter agora. O Walter está fora? Está ouvindo? Walter?
Tá entrando. Ok. Tá sem som, Walter. Sem áudio. Se eu depois só puder Oi. colocar uma coisa ali para o Fábio que ele comentou, tá? Pode falar, pode Silvia, se falar, quiser. Silvia. Fala, Silvia. Não, na verdade, o Fábio falou da questão das associações, que é uma tecla na qual a gente, né, sempre vem trabalhando, é que as associações, elas também têm um poder que talvez possa ser explorado junto à própria região de origem. A maioria das associações são regionais, então talvez colocar essa questão junto às regiões, que tem quase todas uma junta dedicata all'Italiana all'estero, né, uma sessão para isso, para que eles nos ajudem nessa sensibilização junto à sociedade italiana como um todo, né? Esse é um ponto que talvez possa ser percorrido também. Ok, Silvia, obrigado. Vamos ver, o Walter parece que está dentro do Sputnik indo para a Lua, Walter. Exatamente. Estão me ouvindo aí? Ó, a minha motorista aqui está rindo, ó. Eu falei, Rosela, você dirige que eu vou falar. Tchau, Silvia! Tchau. Porque terminou ali, a gente já entrou no carro, eu falei, você dirige agora que fico mais tranquilo para falar, né? Senão já viu. Não, eu vou fazer uma consideração que talvez vocês vão dizer, esse cara é louco. Mas eu não acredito em nada do que essa gente está falando. Essa gente que eu digo eles lá. Eu acho que não vai passar nenhuma lei de nenhum tipo. Isso tudo é fogo de palha, tá? Por que eu digo isso? Isso aí é para justificar eu não vou nem chamar de negligência, porque não se trata de uma negligência, mas esta modus operandi dos consulados que não conseguem atender, né, toda essa demanda, essas coisas. Então, eles estão tentando justificar isso, fazendo esse tipo de comentários. Além de que, nós estamos aqui, todo o tempo falamos aí, não porque os nós aqui da América Latina e tal, mas uma lei dessa não atinge a América Latina, atinge o mundo inteiro, né? Eu quero ver se os parlamentares têm coragem de falar isso lá dos americanos, né, dos Estados Unidos da América. Sim. Ou dos descendentes de Alemanha, de italianos que estão na Alemanha, que é uma coletividade enorme, né? Então, eu não acredito que nada disso vai passar. Walter, eu acho que me desculpe, nós estamos falando de uma recomendação do ministro para dificultar, para fazer pente fino, em outras palavras, criar dificuldade. Eu vou entrar nesse aspecto. Não, iria falar, mas eu quis falar primeiro da questão de modificação de lei, né, que concede esse direito, sei lá, excluindo-se o ius solis, o ius colo, fazendo o que quiser. Porque existe muita resistência também em parte do parlamento, né? A gente que é acostumado já a falar, eu tive 17 anos no TDS anteriores, né? A Silvia depois estava no anterior que eu não estava. A gente nunca viu um grupo grande, eu digo, que dissesse, não, vamos propor esta lei. Toda vez que se falava em fazer uma lei modificativa, ela nunca entrava nem em discussão. Às vezes chegou a ser aprovado, me lembro muito bem disso, chegou a ser aprovado numa comissão e não foi nem para plenário, o plenário nem quis saber de votar. Então, assim, o que eu quero dizer que isso, para mim, é uma tentativa, principalmente do ministro das Relações Exteriores da Itália, de justificar eu não gosto muito da expressão, porque não é culpa deles, mas justificar, talvez, o baixo orgânico dos consulados, que não conseguem atender essa demanda enorme, né? E disse alguém aí, eu acho que o Fasoli disse uma coisa certa. Quanto mais ele dificultar no consulado, mais vai para a justiça. Mais a pessoa vai procurar o seu direito nos tribunais italianos e mais vai causar problema ainda, então, já que ele acha que não deveriam os tribunais conceder. Só que nem o ministro da Affari Esteri, nem o nosso diretor-geral tem poder, qualquer que seja ele, de proibir um juiz de fazer uma sentença.
Ele não pode. O que ele vai falar? Ele vai tentar reunir eles vão tentar reunir o judiciário italiano, a magistratura italiana, Desculpa nel para due dizer para eles: vocês não podem dar cidadania, vocês não podem. Desculpa nella chiacchiera, ma eles não podem e querem mudar a lei justamente também para parar a justiça. Eles estão incomodados que a justiça aplica a lei. A lei permite o reconhecimento, Exato. A justiça, Brum, reconhece sem gracinha, digamos. Exatamente, Fábio. Eles estão incomodados. Fábio, como é que a justiça reconhece? Vamos mudar a lei. Nhê. Porque eu sou manda-chuva. Você sabe, porque eu sei que você atua muitos anos aí, né? E eu fiz alguns processos com um colega lá de Bolonha. Você sabe, por exemplo, que a corte já decidiu que aquela história de 48, basta você entrar que você ganha. Então, né, que você se torna cidadão italiano, mesmo que a lei diga que era sua pai lá, aquela de 1912, etc. Sim, desde 2009. Exatamente. Então é o seguinte, você acha que se ele mudar a lei, esses 30, 40, 50 milhões que se fala no mundo inteiro de descendente italiano vão perder esse direito? Claro que não. Não vão perder. Vão entrar exatamente. Tactum, é óbvio. Se aplica a lei quando se nasce, não depois. Exatamente. É um direito que eu já tenho quando eu nasci. Já debatemos isso, sim. Como é que vai fazer? Aí você vai dizer o quê? Então tá, eu vou mudar a lei agora. Tudo bem, eu vou mudar. Mas vou dizer que é para quem nascer a partir de 2025. Da data que entra em vigor, mas tudo que é regresso vale, obviamente. Então, eu não tenho assim essa preocupação. O que me assusta um pouco é ver que pessoas estão utilizando esses argumentos para criar pânico na coletividade. Porque eu vejo algumas publicidades aí, e nem conheço as pessoas todas, mas eu vejo, a lei vai mudar, corra, reconheça seu direito, entendeu? Aproveite, nos contate, e não sei o que, aquelas coisas todas. E as pessoas ficam desesperadas, tentando encurtar caminho, qualquer coisa desse tipo. Não é? Então, eu não tenho a convicção, não tenho mesmo, de que isso vai ser feito de maneira célere e muito menos fácil. Eu acho que quem propor uma lei dessa vai dar um tiro no pé. Vai dar um tiro no pé. Tá? Porque ele vai ter que reconhecer que a justiça vai decidir, e não acredito que a justiça vai ser ao contrário, de que todos esses milhões de descendentes de italianos, né, que tem esse direito, já tem esse direito, que o que nós estamos fazendo é reconhecer administrativamente. Não é nem reconhecer, porque ele já é simplesmente a burocracia para que ele se torne efetivamente aquele cidadão com a nacionalidade italiana, porque ele já tem esse direito desde que ele nasceu. Eu acho que o ministro Tajani... documentar, né? A cidadania italiana é documentar a pessoa que documentar, tem documento. Porque a gente fala reconhecimento da cidadania, que teoricamente não é bem reconhecer, porque você já é. O que você vai fazer é simplesmente, sei lá, controlar os documentos e dizer, não, está tudo em ordem, então o senhor pode exercer esse seu direito aí. É o acertamento. Agora, acertamento é o... L'accertamento della cittadinanza, do status civitas, sei lá o que eles querem fazer. Agora, apenas para concluir, isto, tá, está acontecendo em virtude, repito, de baixo desempenho, mas não por culpa deles, de não atendimento das normas dentro dos consulados em todo o mundo. Né? Filas de 10 anos, de 5 anos. Então, o que você vai fazer? Você tem uma pessoa que está na fila 5, 6, 7, 8 anos, nós temos ainda essa fila por aqui, você vai dizer para o cara, não, a partir de agora o senhor não é mais italiano, então o senhor não tem mais direito, que logo passe bem. Mas você não me reconheceu esse direito no tempo previsto. Então eu vou no tribunal italiano e vou dizer. Né? E o tribunal italiano vai reconhecer, como está fazendo agora. Eu acho que tem muita gente aí que conhece bem esse sistema da tal do reconhecimento judicial. Né? Eu não trabalho com isso, não me ocupo
dessa coisa, mas eu sei porque eu acompanho, vejo as sentenças e tudo. Então, assim, eu acho que nós não devemos ficar calados. Quanto a isso, eu estou de pleno acordo com todos. Como e o que fazer, temos que decidir. O que vamos fazer? Vamos fazer uma manifestação, né? E eu faria até uma manifestação alargada para a América do Sul aqui, ou para a América Latina, se quiserem, mas a América do Sul, porque nós não temos mais o México, né? De que o ministro Tajani, ele criou uma... Como é que eu posso usar? Não quero usar aquela expressão de... Não é racismo, né? Ele criou um conceito de que os latino-americanos, ou de que nós, da América do Sul, somos os culpados de tudo que acontece. Então, a culpa é nossa, não é dos americanos do norte, ou dos europeus, ou da África. Não. Ele citou América Latina, América do Sul. Desculpa, Walter, se ti interrompo. Claro. Posso dizer perché io tento un minuto raciocinar com a cabeça lá da bota, de tanto de lá e não de cá. Por que estão atacando agora em forma mais direta a América Latina e especialmente o Brasil? Perché non tem mais o controle sobre os números. Antes da cidadania pela via judicial, eles tinham controle arbitrário sobre os números, eles decidiam quantos sujeitos reconheciam por mês. E controlavam o fluxo. Exato. Então, a lei existe, sim, vamos fazer de conta que reconheço 10, 20 e tal, depois abrir a porta de trás, vários escândalos, corrupção, grana que ia para cá, para lá, polícia que chegava, cônsules que se suicidavam e daí por diante. Essa é a história, tá? Pois bem, aí abre-se a porta do caminho judicial, onde o juiz vai pela lei, não vai pelas gracinhas e tal. E aí nós já debatemos 40 mil processos protocolados por ano, vezes 5 a 10 requerentes, são de 200 a 400 mil reconhecidos por ano. Eles estão fazendo que a conta? Poxa, em 10 anos temos 4 milhões a mais. Somente na via judicial. Vamos fazer o quê com 4 milhões de cidadãos reconhecidos a mais? Que o Brasil quer. Então, estou contra o Brasil. Você vê que o Brasil era, não sei, a Indochina, era contra a Indochina. Eu acho que não é uma coisa pessoal com o brasileiro. É que o Brasil é o país onde há uma comunidade, Ius Soli, que historicamente, né, Daniel, existiu para povoar o Brasil, tanto é que temos à frente de 1.300.000, estamos agora comemorando 150 anos, não? Esses são os números mais ou menos, 1 milhão e pouco, naqueles 30 e poucos anos, final de 800 até, não? Pois é, hoje 35 milhões, mais do 10% da população. Então os italianos ajudaram a povoar o Brasil. Perfeito. Então nós temos a comunidade de 35 milhões com um número expressivo de descendentes que querem se reconhecer. Isso chama atenção. E eu estou contra o brasileiro, contra o sul-americano, isso. Acho que não é pessoal contra, mas porque não. Estão chamando a atenção. Do peso Fábio, que isso representa. Exato, Fábio, o peso. Fábio, veja, eu quero usar uma expressão que se usa muito comumente. Primeiro, nós não podemos jogar água suja da bacia com o nenê dentro. E segundo, não podemos matar o paciente para curar a doença. Então, o que está acontecendo? Houveram problemas? Sim. Nós sabemos o escândalo da Venezuela, tá? Que está ocorrendo lá na Venezuela. Até saiu outra matéria novamente aí, os passaportes fácil, não sei. Então, vamos curar o que está errado. Não sacrificar todas as pessoas de bem que estão fazendo as coisas certas, né? O fato de você ter um passaporte para querer ir para os Estados Unidos, paciência, é um direito da pessoa. Eu vou para onde eu quiser, né? Eu estava lendo um artigo outro dia aqui no coisa sobre as seleções italianas, por exemplo, de vôlei, campeã olímpica. Quantas extracomunitários, entre aspas, né, que são cidadãos italianos, que estão na seleção de olímpica. Até o nosso Jacobs, que foi campeão dos 100 metros, ele não teoricamente, claro, o pai dele era italiano, então você vai fazer o quê? Vai tirar a cidadania deles também? Você vai querer aplicar um critério de que eles não terão mais direitos?
quer dizer, eles já são, mas digo, outros casos semelhantes. Então, assim, eu acho que nós não devemos ficar quietos. Temos que manifestar. Por quê? Porque a manifestação nossa, nossa, quando eu digo nossa, da coletividade, da imprensa, enfim, aquilo que nós pudermos fazer, né, eu acho que seria muito interessante. Aliás, quero falar uma coisa para vocês, que o TDE, ele, através da legislação e do balanço, o TDE tem agora vamos chamar de adepto estampa, tá? Então, assessor de imprensa. Isso, um assessor de imprensa, brava. E depois de cada reunião, o comitê de presidência fica lá, a imprensa vem, faz pergunta, a gente fala o que foi discutido. Então, temos que aproveitar essa imprensa, porque essa é uma imprensa italiana, não é a imprensa, claro, eles publicam coisa para italiana nel mundo, tal, mas eles estão na Itália, como tem a ANSA, como tem várias. Aliás, até uma vez sugeri que convidasse o Peron também, só que o Peron tem que entrar de vídeo. Então, a gente tem que aproveitar essa ocasião e falar, numa hora dessa, falar para eles mesmo, para a imprensa italiana, e dizer, olha, houve uma manifestação do ministro, mas ele está equivocado. Aliás, ele não devia nem citar a América do Sul, porque, na verdade, o problema não é da América do Sul, é mundial. Eu acho que é isso, gente. Peço desculpa aí que falei demais, a gente gosta de falar, né? Não, mas ficou bastante peculiar a tua posição dentro da astronave aí, né? Tudo bem, ok. Obrigado, Walter. Eu gostaria, antes de passar aí para a última rodada, que seria de considerações finais, eu gostaria de dizer que eu faria questão de poder publicar um documento manifestando a preocupação da comunidade ítalo-brasileira, pelo menos, se não ítalo-americana, sul-americana, latino-americana, em função desse pronunciamento do ministro. E eu faria chegar isso no parlamento, porque toda a edição da ICM vai para todos os senadores, vai para todos os deputados, e talvez a gente pudesse difundir isso aí também na imprensa italiana, quer dizer, eu faria um esforço nesse sentido, mas seria importante ter esta iniciativa das nossas representações, porque o órgão de imprensa não tem representação. Ele tem a possibilidade de narração, né? É isso, né? Seria, desculpa, acrescentando um segundo, seria interessante todos os conselheiros do TGE, todos os presidentes de comitês, eventualmente também juntar as associações, criar e assinar, fazer um abaixo-assinado bem corposo, um documento, não? Onde se demonstra indignação, irritazione, no? Che acha? Pode ser feito eu acho isso no válido, dia de Buenos Aires, né? Agora, Não, está se proponendo, mas eu acho que alguém teria que coordenar, né? Porque se ficar assim no ar para ver quem vai fazer, é bem complicado. Então, acho que eu sei, vamos decidir talvez quem vai fazer. Eu acho que o presidente Intercomites pode falar com todos os comitês, né? Nós 4 aqui nos colocamos à disposição. Alberto, vamos levar o Gianni, essa questão, falar com o Gianni e vamos juntar os demais colegas, não? O que acha, Alberto? Nós podemos engajar os outros da América Latina, né? Também. Da América Latina. Vamos esperar o Alberto que fez uma pergunta. Sim, Alberto, sim. o que acha? Não, concordo e, vou fazer isso. Será que deu o resto dela? Somos 3, falta 4, não? Certo. Para assinar, somos em 7. Certo. Eu coloco a ICM à disposição para ajudar a difundir esse documento, né? Vamos então para a rodada final das considerações finais aí, começando ali pelo... Vamos seguir a ordem que começamos, né? O Daniel Tadoni, por favor. Ô, Peron, não querendo ser chato e nem coisa, você me concede uma despedida por primeiro aqui, porque eu estou chegando aqui em casa. Não, sem problema, vamos lá. E preciso ir num lugar que ninguém pode ir comigo, entendeu? Não, tudo bem. Então, vai lá, então. Não, é bem rápido. Eu só quero realmente agradecer você por essa iniciativa, agradecer aos meus colegas aí pela participação
E a única coisa que eu posso dizer é contem comigo, tá? Contem comigo. Eu já, como já falei, eu acho que na sexta-feira próxima eu posso já dar uma levantada na bola e vamos ver o que vem fora, né? E, assim, acho que nós não podemos ficar calados, só isso. Por enquanto, eu deixo um abraço fraterno a todos vocês e bom prosseguo. Obrigado, Walter. O Tadoni, por favor. Oi, Títio. Perdão, eu estou ainda tossindo. Bom, creio que já abordamos o assunto longamente. Podemos fazer essa carta, mesmo do ponto de vista simbólico, né? Para colocar a nossa posição. Acho que talvez ganharia mais força se nós, em Buenos Aires, pudéssemos compartilhar essa carta com todos, né? Então, talvez seja uma ideia a ser explorada, né? Pelo menos para marcar posição, né? No mais, acho que isso vai morrer na praia, como tantas outras situações, por vários motivos, os positivos e os negativos. E é isso. Infelizmente, a declaração lá do garoto argentino, um garoto, né? Deve ser uma cabeça oca, deve fazer um eco lá dentro enorme. 437. O Walter, você está ouvindo ainda? Você ainda está online, estamos ouvindo seu áudio aí. Eu vou tirar. Tira o áudio do Walter antes que aconteça algo. Eu estou sem áudio. Não, agora eu tirei. Enfim. Eu tirei. Tá. Enfim, veio num péssimo momento, ainda bem que, pelo que eu tenho visto, passou muito longe do radar. Então, em breve, obviamente que o que fica na internet fica para sempre. Uma hora ou outra vão explorar essa declaração desse moleque, que eu acho uma molecagem, por isso que eu chamo de moleque. Tem outras pessoas que pensam como ele, infelizmente. Eu sei porque eu já vi. Não é nem nenhuma nem duas vezes, né? São, na minha opinião, minorias, mas existem, né? E isso é muito ruim para a nossa causa, né? Mas é basicamente isso, né? Acho que nós já dissemos tudo que queria dizer. Eu quero ver se eu tenho tempo e um pouco de saúde para escrever um artigo ainda sobre esse tema, para também deixar registrada aí a minha opinião. Ok, Tadoni, muito obrigado. A Silvia, por favor. Bom, na verdade, né, eu acho que, como a gente falou, a ideia da gente se manifestar é mais para sensibilizar a opinião pública, mostrar que a gente está atento ao que vai, né, ao que acontece ao nosso redor, mas eu também acredito fortemente de que não há as condições nesse momento no governo italiano de conseguir ter a força suficiente para criar uma nova lei que mude isso. Então, são ameaças apenas, eu creio, né? Mas, às vezes, isso pode ter dois fundos, né? Pode estar querendo mascarar alguma coisa, um pouco como o Walter falou, né? Ao mesmo tempo que estão querendo chamar atenção sobre algumas coisas, e enquanto estão fazendo outras, né? E ali para distrair um pouco a gente, enquanto eles buscam soluções melhores, né? Pode ser isso também, claro. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, apesar de saber que talvez vai ser uma gota no oceano, como a gente falou, mas a gente está aqui para isso, né? Para a gente estar trazendo as necessidades e expectativas da comunidade italiana, do país onde a gente reside. Então, cabe a nós levantar o tema, se posicionar, se manifestar. Concordo, sem grandes expectativas de muita repercussão, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, estamos aí para ajudar e tudo que for possível, e a gente está à disposição. Muito obrigado, Silvia. Vamos, então, ao presidente Maier, por favor. Maier, né? Não, é Maier mesmo. Maier? Tá, sim. Tá. É como se fosse alemão. Ah, tá legal.
Bom, eu não posso, eu sou super cético em tudo isso, mas acho que nós devemos realmente nos manifestar. Eu sigo o que o Fasoli propôs, vamos nos unir para termos uma manifestação unívoca e nos preocuparmos com aqueles que são os grandes problemas que a comunidade enfrenta, que são os serviços consulares, que têm que ser melhorados, com essa questão da cidadania. Eu também acredito que isso não vai dar absolutamente em nada, porque não é uma coisa que preocupa a política e o cidadão italiano. Então, eu acho que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance em prol de obter resultados para a coletividade. Agradeço muito a oportunidade e me despeço. Muito obrigado, presidente Maier. Vamos ouvir, então, o presidente do Comites de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Fasoli. Concordo con quanto detto, ovviamente, mas o que debate foi um unísono, né? Hoje fomos todos afinados, até porque diante dessas besteiras, se podemos classificar, era fácil. Mas acho que este documento que agora estamos imaginando de redigir, buscar o apoio muito bem na Argentina, Venezuela, não? Não tem lá um número também de representantes de comunidade. Como é a comunidade? Me parece a Venezuela. O que é que acha, Daniel? Venezuela, não? Vabbè, Sim, tem um representante, um no, membro tudo bem. do TG. Tudo bem, se fosse possível também. Porém, nós falamos em mídia. La Stampa, nel senso il giornale La Stampa, non La Stampa no geral. La Stampa, Repubblica, Corriere, Il Fatto Quotidiano, facciamo una bella lista e boom, andiamo a tutti. Una linda carta circostanziata, indignata di come che sono le vessazioni, gli abusi, perché bisogna far emergere tutto questo. Se noi facciamo il cammino di finalmente ir in frente, vamos cutucar a mídia. Non risponde, mandamos di nuovo, non risponde, mandamos di nuovo. Pegar a mídia pela canseira até que a un certo punto un giornale risolve nos attendere e pubblica una materia. De repente manda un corrispondente da América Latina, da América, não sei onde, aqui, só fazer uma matéria em louco. Fala aí. Sobre a imprensa, e a gente está envolvendo os jornais italianos, né? Essa oportunidade que o TGE está abrindo agora de ter um assessor de imprensa, para mim é uma jogada de mestre, talvez a primeira de muitas, assim espero, da própria Maria Chiara, que é jornalista e ela tem esses contatos, ela traz esses contatos para dentro do TGE, que ela usava antes só para o que era da Commissione 7, onde ela conseguiu fazer muita mídia sobre o tema, e agora ela traz isso para que o TGE possa ter uma presença mais forte dentro da mídia italiana, na Itália, não no exterior. Então, acho que é uma tacada de mestre, vamos aproveitar essa jogada muito inteligente da Maria Chiara como nossa presidente, para a gente estar conseguindo abrir algumas portas e abrir a visão dos italianos sobre nós que vivemos no exterior. Daniel. Tadoni levantou a mão. Eu recomendo muita cautela ao extrapolar esse tema para a opinião pública italiana. Por quê? Porque hoje em dia a opinião pública não é mais como a opinião pública de 20 anos atrás, 25 anos atrás, de que ela se formava em camadas e as pessoas tinham a oportunidade de ter acesso àquela informação mediada por jornalismo de boa qualidade, às vezes nem tanto, enfim. Hoje em dia, a opinião pública, nós temos um grande desafio em relação a tantas coisas, e ela se forma, às vezes, em ondas, não em camadas, mas em ondas, e isso o controle é muito tênue nisso, né? Então, as pessoas também
elas muitas vezes elas já têm uma opinião. Imaginem sócios, nossos políticos, que têm muitas vezes formação boa, né? Ou seja, Tajani, Menia, são pessoas de formação muito boa, etc. E eles querem discutir a cidadania, eles saem sem entendê-la, o que dirá de uma pessoa que leiga, né? Eu não vou dizer exatamente em que situação, nem com quem, seria deselegante da minha parte, mas estive em Roma, e num jantar, a esposa de uma pessoa de alto escalão na justiça italiana, alto mesmo, ela teceu a ideia qual? Ela teceu que eu não concordo com a cidadania porque essas pessoas, né, ou seja, essas pessoas são os ítalo-descendentes que têm acesso ao reconhecimento da cidadania, nunca contribuíram para o INSS nem para a sanidade pública, né, nem para a Previdência, nem para poder manter o sistema de saúde. E o que passa na cabeça dessa senhora, que é da elite da elite? Ela acha que as pessoas obtêm a cidadania para ir para a Itália, se aposentar e usar o sistema de saúde, ou seja, que é algo completamente insano. Então, o que dirá uma pessoa que é uma pessoa sem acesso à informação? Então, toda vez que alguém me diz, vamos tentar falar com a opinião pública, eu falo, olha, isso pode ser perigoso, porque o diabo está nos detalhes. Ok, mais alguém estava com a palavra, era o... Toccava a me di despedida, no? O Maier terminou? Eu penso que sim, ele já, você que tinha assumido já, né? Eu estou pronto. No, no esatto, stava dicendo isso, opinione pubblica, vabbè, ma vamos deixar no ar, mas de todo jeito vamos preparar esse documento, como falamos, assinar, depois veremos para quem encaminhar. Maier, desculpa. Alberto è più facile, è mais fácil. Alberto, mettiamoci con Gianni, coordiniamo para engajar também os demais colegas, dos presidentes de outros comitês. Agradeço ao Peron, como sempre, no final, agradecimentos, quando terminamos, né, a nossa chiacchiera, né? Sempre fermo sul pezzo. Vamos lá torcer para o Zinner, que está jogando. Pois é, então, agradeço o Desiderio, Daniel, obrigado, Silvia, cara, estamos em casa. E vocês veem que o nosso caro Alberto, ele não respeita não apenas a pronúncia do seu próprio sobrenome corretamente, como do Zinner. Né? Do Zinner. Em gut Deutsch. Zinner. Do Zinner. Wunderbar. A Insieme agradece ao Petruccello, que já se foi, o Daniel Tadoni, a Silvia Alciati, os três do TGE, o Alberto Salvatore Maier e o Fábio Fazoli. Obrigado a quem nos seguiu até aqui, vai nos seguir porque esse vídeo fica no ar ali, também foi transmitido no perfil do LinkedIn e do Facebook. E a todos, boa noite, obrigado, até a próxima. Boa noite. Boa noite, tchau.